Lucas 1, 26 a 38. O irmão Marcelo já leu o texto nessa noite, nós não faremos a leitura novamente. Os irmãos só precisam estar situados a respeito do que está acontecendo. O anjo Gabriel, então, vai visitar Maria, e ele encontra Maria, e ele dá a notícia para Maria de que Maria daria à luz, ficaria grávida divinamente por causa do Espírito Santo, e ela daria à luz a um menino, e o menino seria chamado Jesus, e o anjo diz para Maria o que Jesus se tornaria, e Maria, então, surpresa com essa notícia, pergunta, mas como pode ser isso? Porque eu ainda nunca estive com nenhum homem. E aí o anjo menciona para ela, descerá sobre ti o poder do Altíssimo, e a sombra do Altíssimo envolverá você. E o ente que vai nascer de você será um ente santo, chamado Filho de Deus. E aí Maria diz, com toda a devoção dela, cumpra-se em mim, aqui está a sua serva, cumpra-se em mim aquilo que o Senhor estabeleceu como vontade para a minha vida. Não dá tempo de continuar, mas se avançarmos aí no contexto, imediatamente Maria, dias depois, vai visitar a sua parente chamada Isabel. E quando ela chega lá, Isabel está grávida de João Batista, Isabel por volta dos 6 meses de gravidez. Quando escuta a saudação de Maria, Isabel, então tomada pelo Espírito Santo, inclusive a criança, João Batista no ventre da mãe, a criança estremece dentro da mãe e Maria, então, ouve de Isabel uma saudação maravilhosa. O que veio fazer aqui a mãe do meu Senhor? E você vai vendo o desenrolar dessa história muito bonita. Nós temos que fazer um culto bem longo para pegar o capítulo 1, o capítulo 2, e olhando todos os detalhes para você perceber como Deus costurou a história, principalmente Lucas sendo muito detalhista. Hoje nós vamos ver esses 12 versos, mas nós vamos nos concentrar em apenas 3 ou 4, porque também é um trecho muito longo, o foco vai ser um pouco diferente. Dá uma olhadinha aí, no 6º mês, Deus enviou Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a um certo homem chamado José, descendente de Davi. Até então, o que você precisa saber de importante nesse versículo é que um anjo aparece e que José, que tinha desposado, não era marido de Maria ainda, mas havia um contrato na cultura judaica. O noivado já era um compromisso muito sério, que até o noivado, para ser rompido, precisaria de carta de divórcio. Bem diferente do nosso contexto. No Brasil, para alguém terminar um relacionamento, a pessoa fala, não quero mais. No caso do noivado, namoro e noivado se termina assim. No caso da cultura judaica, como não tinha namoro, já tinha o compromisso de noivado, então o noivado já faria-se um compromisso pai, as famílias, e já estava em vigor. Toda a sociedade sabia que aquela pessoa era noiva ou noivo, e o compromisso era tão sério que eles esperariam a data do casamento, mas aquela moça, aquele homem já era comprometido, aos olhos da sociedade era alguém que deveria ser considerado compromissado. Por isso, quando Maria encontra-se grávida, e José, a Bíblia diz, sendo um homem justo e não querendo que Maria fosse infamada, ele decidiu deixá-la secretamente. O que é isso? José tomou uma decisão de pegar Maria e com Maria ir até uma sinagoga e chamar o chefe da sinagoga e dizer para o chefe da sinagoga que o compromisso entre eles estava sendo rompido. Eles estavam terminando, por isso José teria que dar carta de divórcio. É interessante você ver isso, porque isso é descrito somente no livro de Mateus, porque Mateus praticamente quer nos mostrar o que aconteceu para que José não fique aí com uma fama ruim. José fugiria, levaria a culpa sendo inocente para que Maria não fosse infamada. Muito bem. Então hoje o que nós vamos ver desse trecho todo, eu não vou ler porque nós já lemos, vamos ler à medida que eu for expondo o texto, a respeito da mensagem de Natal. A mensagem central da lição que você deve tirar desse trecho é essa daqui. No anúncio angelical feito a Maria, ou no anúncio angelical, Maria descobre 3 verdades sobre o seu filho. Então é interessante você perceber o seguinte, Maria não sabia que teria um filho.
ela recebe um anúncio, e nesse anúncio o anjo conta para ela 3 verdades sobre o seu próprio filho. E, gente, isso é muito interessante, porque além de ser surpreendida com a notícia de que vai ser mãe, o anjo conta para ela, descreve um pouquinho a respeito do filho. Todos nós gostamos de saber características sobre os nossos filhos. É interessante hoje, com a tecnologia, isso é tão facilitado que em determinado mês da gestação, a mãe vai até o pai vão até fazer um exame, e quando chega lá eles fazem um exame morfológico para saber se a criança está tudo bem, se o corpo da criança, né, a morfologia da criança, a cabeça, braço, está tudo em ordem. Mas quando chega por volta do 5º mês, hoje é oferecido para a mãe um exame chamado 4D. O que é o exame de 4D? É um exame, um ultrassom que a mãe praticamente consegue ver o rostinho da criança, com quem parece e assim por diante. E eu lembro que no caso das nossas filhas, nós fizemos esse exame e ficamos lá olhando, eu querendo saber qual era o sexo da criança, a Isa queria saber com quem parecia, e fez todo o exame, e a médica falou, ainda não dá para descobrir, não deu para saber qual é o sexo da criança. Eu falei, não, mas o objetivo aqui desse exame, eu não quero ver o rostinho da criança, a mão, eu quero saber se é homem ou mulher. Mas é interessante como as famílias gastam para descobrir aspectos físicos do seu filho. O anjo conta para Maria muita coisa além de qualquer ideia física. Ok? Então vamos ver aí. No anúncio angelical, Maria descobre 3 verdades sobre o seu filho. Quais são essas 3 verdades? O objetivo da mensagem central hoje é mostrar, alguns estão perguntando, pastor, você vai ensinar como fazer um peru na noite de Natal? Não. Por que eu usei essa imagem? Porque... Propaganda da Sadia, né? Estou fazendo isso aí. Não, mas isso daqui é um recurso para ajudar você a memorizar. Você não vai lembrar de muita coisa, mas você vai sair daqui lembrando do franguinho da Sadia, ou não sei qual é o nome dele ali, mas eu quero que você se concentre nisso aqui. Tá bom? O que é essa letra aí? Deixa eu voltar aqui que está desligando aqui. Eu quero que você se concentre nesse S. Então, hoje na noite de Natal, não sei se você vai fazer um peru ou não, mas se fizer, guarde, pode me convidar, eu vou lá, passo pela sua casa, como um pouquinho. E não importa se é Seara, se é Sadia, eu não sei que outra marca, isso não é importante. O objetivo dessa noite é que você guarde o seguinte. Hoje eu quero mostrar para você 3 S's que revelaram a Maria quem era o seu filho. Tudo bem? Então você vai guardar isso daí. 3 S's, no final você tem que guardar. É fácil de memorizar, tá bom? 3 S's a respeito de quem é. O anjo revelou para Maria 3 S's. E esses S's mostraram quem seu filho era. Então vamos no texto, vamos olhar. 3 S's que revelam quem Jesus é. Vamos tentar fazer isso junto. No 6º mês de gravidez, verso 26, o anjo Gabriel... Hoje não é dia do Nicolas não, né? Não sei se ele está assistindo. Então vamos acelerar para não cair a força. Visitou uma virgem, verso 27, prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse, alegra-te, agraciada, o Senhor está com você. Em outras versões, eu não sei qual a versão que você está usando, tem uma continuação dizendo, bendita és tu entre as mulheres. Alguém tem essa versão? Todos têm? Camila tem essa versão, algumas versões têm esse acréscimo, é uma diferença textual aí, por uso de manuscrito. Eu até prefiro essa outra que você está usando. Verso 29, Maria ficou perturbada com essas palavras e pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Ficará grávida e dará à luz a um filho e lhe porá o nome Jesus. Ok? Então o anjo aparece, a primeira coisa que acontece é que você descobre quem Jesus é, está no verso 21. Vê se você consegue descobrir quem é Jesus no verso 21. Com a letra no verso 31. Verso 31. Pastor, o senhor falou que era com a letra S. Eu estou procurando aqui, não tem com a letra S.
lamento muito. Aí você vai ter que se desdobrar um pouquinho. Olha só. Não tenha medo, versículo 31. Você ficará grávida e dará à luz a um filho e lhe porá o nome Jesus. Ok? Vamos parar aí por enquanto. Um dos desafios da família, uma das coisas mais legais quando uma mãe fica grávida, é que ela começa a pensar no nome dos seus filhos, ou dos seus herdeiros. E aí começa aquele debate, e às vezes entra sogro, sogra, avô, tio, todo mundo tem um nome bonitinho para dar para o recém-nascido, ou para aquele que vai estar prestes a nascer. As pessoas querem escolher. Normalmente, na nossa cultura, o nome não tem tanto significado. Mas na cultura do Oriente, nomes significavam algo específico. Então, se eu quisesse chamar alguém de Daniel, aliás, existe o personagem bíblico chamado Daniel, significaria Deus é meu juiz. Isso era algo que ele carregaria a vida toda. Se você chamasse alguém de Jacó, você estaria dizendo, está aqui um suplantador. Alguém que tentou tirar vantagem. Não era uma coisa tão negativa, mas era só para marcar. Esse menino tentou se aproveitar, porque na hora do nascimento, ele faz o quê? Retira-se Esaú e ele está segurando no calcanhar do seu irmão. Então, chamam ele de suplantador. Aquele que procurou tirar vantagem. Se você chamasse alguém de Isaac, você saberia que o nome dessa pessoa significa riso, Sara, princesa, e assim por diante. Se você for para Ezequiel, tudo que tiver terminado com El, você vai ter rapidamente a dimensão que Deus é alguma coisa. Se você chama Gabriel, Gabriel, o homem de Deus. Miguel, quem é semelhante ao Altíssimo. Os nomes bíblicos têm significado. E escolher nome é muito, muito divertido, porque você pode pensar, olha, eu quero assim. E normalmente quando você não tem muita criatividade, ou quando você quer homenagear o ancestral, o que é que se faz? Coloca-se o nome de Júnior, põe o mesmo nome e chama-se de Júnior. Então, Jesus poderia ser chamado de José Júnior. Seria uma maneira de homenagear o seu pai. Mas o anjo acaba com a graça de Maria, acaba com a graça de José, e fala assim, ele vai nascer e o nome dele vai ser Jesus. Vocês não podem escolher o nome, vocês não podem escolher nada para ele, o nome dele já está estabelecido. Assim como João Batista também recebeu o nome divinamente do céu. Por que esse nome é importante? Por que Deus deu esse nome para o seu filho? Existiam tantos outros nomes que poderiam significar coisas bonitas. Jesus, o nome Jesus é o correspondente ao termo usado no Antigo Testamento para Josué, Joshua. Quando nós cantamos aquela música, cantamos aqui, ó Deus, tu és o meu Deus forte, há uma parte da música que nós cantamos, Yeshua HaMashiach. E Yeshua e Joshua são muito próximos. E ambos têm o seguinte significado. Jesus e Josué significam Deus salva. Esse era o nome da criança. Todas as vezes que alguém gritasse Jesus na rua, essa pessoa estaria dizendo em alto som, Deus é aquele quem salva. Deus é o Salvador. Era uma maneira, Deus fez com que o nome de Jesus fosse um sermão dramatizado ao longo da vida toda. Qualquer pessoa que mencionasse o nome dele, saberia, Deus salva. Então o primeiro S que você aprende no verso 31 é esse. O primeiro S que revelou quem Jesus era para Maria. Jesus é o Salvador. Agora, se você sabe que Jesus é o Salvador, se o anjo diz, ele é o Salvador, a pergunta que você logo tem que fazer, qual é? O que você faria se eu apresentasse para você, falando, olha, gente, esse daqui é o Salvador. O que você pensaria logo em seguida? Salvador de quem? Seria uma pergunta. A outra pergunta é que a Laura mencionou, Salvador do quê? São duas perguntas que vão surgir. E se você é uma pessoa inteligente, você aqui presente, acredito que todos aqui são, infelizmente muitas pessoas não são, elas não fazem essa pergunta. A Bíblia diz, chame ele de Salvador. Mas as pessoas não se preocupam. Elas vão dizer Feliz Natal, mas não sabem do que Jesus veio salvar. Ou a quem Jesus veio salvar. E essas duas coisas trazem conflito, muito conflito para a igreja.
E eu queria, nessa noite, de maneira bem simples, até porque eu acredito que a maioria que está aqui já conheceu o Salvador, é preciso saber o seguinte, respondendo à pergunta da Ana. Ele veio salvar quem? A Bíblia diz que ele veio salvar o que havia sido perdido. A Bíblia diz que ele veio buscar pessoas. Mas um mito, um engano muito comum é de que Jesus veio salvar todas as pessoas. Talvez isso seja uma coisa que choque muito você, mas Jesus deixou bem claro em João capítulo 10, eu vim buscar as minhas ovelhas. Enquanto ele conversava com os fariseus, ele disse para os fariseus, vocês não são minhas ovelhas, é por isso que vocês não escutam a minha voz. Em outros trechos, Jesus mostra para as pessoas, por exemplo, ele diz assim, que se ele realizasse os mesmos milagres, ele estava numa cidade fazendo milagres. E as pessoas estão acreditando nele. E algumas pessoas estão incrédulas, outras estão acreditando. E Jesus diz o seguinte, se os mesmos milagres que eu realizei aqui, eu tivesse realizado lá em Betsaida e Corazim, aquelas cidades teriam se convertido. Olha o que Jesus falou, se os milagres que eu realizei aqui, eu tivesse feito lá, a cidade teria se convertido. A pergunta é, Senhor, se o Senhor sabe disso, por que não vai lá fazer os milagres? E ele não vai naquelas cidades e não converte aquelas pessoas. Se você conhece a Cristo, se você foi alcançado pela graça desse Salvador, você é um privilegiado. E você tem que entender isso de uma maneira muito clara, você não é merecedor. Existe um paradoxo na salvação. Paradoxos são verdades contrárias. As pessoas que merecem a salvação, ou que acreditam merecer a salvação, elas não têm. E se você tem, é porque você não merece. É assim que Deus lida conosco. Maria vai nascer essa criança, coloque o nome dela, de Jesus, porque ele veio salvar. Não todos, mas alguns. Como a Ana perguntou quem. Em segundo lugar, a Laura perguntou, salvar do quê? Ele veio salvar os seus de um destino de destruição, de um destino eterno, de dor e sofrimento. Ele veio a este mundo para salvar, ele se entregou de tal maneira e pagou na cruz o preço por mim e por você. E muitas pessoas não conseguem entender, o Natal não faz nenhum sentido para elas. Semana passada nós estávamos numa apresentação de um coro, e lá estava essa dinâmica, alguém leu um poema de um pastor que eu conheço, um pastor chamado Carlos Nogueira, que está na África, e ele escreveu uma poesia muito bonita dizendo que Belém e Jerusalém devem andar de mãos dadas. As pessoas costumam lembrar de Belém, o nascimento do Salvador, mas se esquecem de Jerusalém, o lugar onde ele morreu. Belém só tem sentido porque Jerusalém existe. Belém só pode ser celebrado hoje à noite, porque Jesus veio e morreu. Ele nasceu com um objetivo claro. Ontem uma das minhas filhas perguntou assim, pai, mas todo mundo nasce para morrer. E eu estava explicando para ela, eu disse, Jesus nasceu para morrer. Ela falou, mas pai, mas todo mundo nasce para morrer. Eu disse, mas há uma diferença entre nós e Jesus. Algumas pessoas, todos nós nascemos e morremos, a menos que Jesus venha nos buscar, o Salvador haja o arrebatamento. Mas se não existir, não ocorrer na sua vida durante sua jornada aqui, você vai morrer, é natural que isso aconteça. Mas no caso de Jesus, Jesus nasceu para ser morto. A maioria de nós morre, poucos nesse mundo são mortos. Jesus nasceu com o objetivo de ser executado. O plano dele, ele nasceu com o sonho da vida dele, era chegar no Calvário e consumar a tarefa que ele recebeu. Maria deu o nome para o seu filho. Não chame ele de Zezinho. Eu sei que o nome é muito bonito do pai. Não, mas não chame não. Você vai chamá-lo de Jesus, porque Deus é o Salvador. E Maria descobriu naquele dia que ele era o Salvador. Como é que eu sei que Maria acreditou nisso? Você conseguiria provar para mim que Maria acreditou de todo o coração que Jesus é o Salvador? Como é? Como? Sim, ela chamou ele de Jesus. Ela chamou ele de Jesus. Mas nós estamos no capítulo 1, verso 31. Se nós avançarmos e vocês chegarem no capítulo 2, vocês vão descobrir uma coisa interessante. Olha o que Maria faz, não faz parte do texto aí.
antes do capítulo 2, no capítulo 1 ainda. Verso 46. Então Maria disse: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus. Essa é a maior prova de que Maria era pecadora e sabia que era condenada também ao inferno. Ela abertamente diz: a minha alma se alegra em Deus, aquele que me salva. Isso é prova de que Maria não era santa. Maria era alguém também condenada, que precisava de salvação. E Maria acreditou tanto nisso que versos depois ela vai cantar, e canta essa música belíssima. A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, aquele que me salva. Há um segundo S no texto aí. O segundo S aparece no verso 32 e 33. Verso 32 e 33. Este menino será chamado, ou este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, o seu pai, e ele reinará para sempre sobre todo o povo de Jacó. O seu reino jamais terá fim. Qual é o segundo S que você colocaria, que Maria aprendeu? Maria não sabia disso aqui também. Chame ele de Jesus, o Salvador. Agora o anjo vem para ele e diz assim: Davi foi um homem que existiu. Davi foi um rei poderoso, extraordinário. Mas saiba de uma coisa, esse menino um dia vai se assentar no trono de Davi. E o reino dele nunca terá fim. O reino dele será um reino de paz infinita. Isso não aconteceu ainda, queridos. Há muitas pessoas que questionam esse texto e falam: não, isso daqui não vai se cumprir desse jeito, porque é muito forte para cumprir desse jeito. Jesus nunca vai se assentar num trono de Davi. Jesus está assentado no trono do seu coração. Jesus está assentado sobre a igreja. Então, olha, tudo isso é muito lindo, mas quando o anjo falou aqui, ele deixou bem claro. Ele vai se sentar no trono de Davi, o seu pai. Jesus sentou, enquanto ele viveu nessa terra, ele sentou alguma vez? Ele foi coroado lá em Jerusalém? Não. Ele morreu, foi para o céu. O anjo mentiu? Precisa se cumprir. Isso aqui nós estamos falando de profecia. Por causa dessa profecia, por exemplo, que nós não somos uma igreja milenista. Nós acreditamos que isso vai se cumprir literal. Davi teve um trono geográfico. Davi teve um trono local. E Jesus vai se assentar nesse trono. Quando, pastor? A Bíblia diz que quando ele voltar, ele disse para os seus discípulos, lá em Mateus 20, ele diz assim para os discípulos, quando ele está falando sobre o jovem rico, e um jovem vai embora triste, porque tinha muitas posses, os seus discípulos perguntam assim: Senhor, e nós que deixamos todas as coisas para te seguir, o que vai acontecer conosco? Aí Jesus diz a seguinte frase: quando o Filho do Homem voltar a este mundo, vocês se assentarão comigo em 12 tronos, para governar e julgar as 12 tribos de Israel. O próprio Jesus diz para eles: eu vou voltar a este mundo, eu vou me sentar em trono, e cada um de vocês vai se assentar em trono para julgar. Alguns dos discípulos se sentaram em tronos? Não. Outra profecia que tem que cumprir. Então, se Jesus é Salvador, e é o primeiro S que você viu nessa noite, o segundo S dessa noite é que Jesus é Senhor. Jesus, foi dito para Maria, ele governará sobre toda a terra e o seu reino não terá mais fim. Então Maria sabia, a criança que eu estou trazendo aqui salvará o mundo. A criança que eu estou trazendo governará o mundo. Entenderam os dois S's bem simples? Jesus é quem salva, Jesus é o Senhor, ele governa. É assim que a história vai terminar. Não precisa se preocupar quem vai ser o manda-chuva da história. A Bíblia deixa bem claro. Ele ainda não chegou. Mas quando ele chegar, ele vai governar. Eu gosto muito do livro de Apocalipse. Lá no começo, nas cartas que Jesus envia para 7 igrejas de Apocalipse, ele diz para uma das igrejas o seguinte, para a igreja de Tiatira: ao vencedor darei que se assente comigo e reja as nações com cetro de ferro. Em Apocalipse 3, versos 22, 21 e 22, ele vai falar o seguinte: ao vencedor darei que se assente comigo no meu trono,
Assim como eu venci e me assentei no trono, darei a estes que se assentem comigo também. Isso não aconteceu, precisa acontecer. Nós esperamos o retorno daquele que nos salvou, mas daquele ainda que não é Senhor absolutamente implantado na terra, ainda não. Embora ele governe sobre todo o universo, o reino dele vai ser instaurado aqui. O Natal deve se proclamar isso. Ele veio como um bebê e voltará como um rei. Ele veio numa humilde manjedoura, mas voltará coroado com muitas diademas. E todo joelho se dobrará, e toda língua confessará: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse é o segundo S do Natal. Quando você diz Feliz Natal, você está dizendo para as pessoas: Jesus salva e Jesus é o Senhor. E se você não consegue vislumbrar isso, o judeu, quando olhou para isso, ficou chocado, porque Jesus foi colocado muito acima de Davi. Davi existiu, reinou e morreu. E da Maria houve a seguinte promessa: o seu filho reinará sobre o trono de Davi, e o reino dele não terá fim. Ele é superior a Davi, a Salomão e a qualquer outro rei. Saiba disso. Essa é a mensagem de Natal. Último S. O primeiro S, ele é salva. O segundo S, ele é Senhor. O terceiro S aparece nos versos 34 a 38. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso? Eu sou virgem. Entenderam qual é a questão de Maria? Maria não está duvidando. Maria não está colocando em xeque a palavra. Se você voltar no contexto aí e ler a história de Zacarias, no nascimento de João Batista, você vai descobrir que Zacarias faz uma pergunta semelhante. Olha o verso 18. Quando o anjo diz para Zacarias: Zacarias, sua esposa Isabel já tem idade avançada, mas vai dar à luz a uma criança, e você vai chamar ela de João. Olha o que Zacarias pergunta, verso 18. Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Você achou a pergunta inadequada? Ele está lá e alguém vem e o anjo fala assim: a sua mulher é idosa e vai dar à luz a uma criança. Zacarias olha e pergunta para o anjo: como é que eu posso ter certeza disso? O anjo fica bravo. Olha o que o anjo faz. O anjo respondeu, verso 19: eu sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para transmitir essas boas notícias para você. Agora você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Viu a dura do anjo? Zacarias, você vai ficar mudo. Como eu posso ter certeza disso? Vai ficar mudo, duvidou de mim. Passa-se alguns versos, você encontra Maria. E Maria pergunta o quê? Como? Como isso vai acontecer? E agora o anjo é super bondoso com ela. O que aconteceu diferente entre esses dois personagens? O que você acha que foi diferente? Os dois estavam em dúvida. Maria pergunta: como poderá ser isso? Eu sou virgem. O outro pergunta: como posso ter certeza disso? Qual é a diferença das perguntas? Zacarias está demonstrando incredulidade. Olha o que ele está perguntando para o anjo. Ele não está perguntando como vai acontecer. Ele está perguntando o seguinte assim: como é que eu vou ter certeza de que o que você está falando é verdade? Mudou a figura agora se falar isso para o anjo? Quem me garante que o que você está falando é verdade? O anjo não gostou. Maria só perguntou: mas como isso vai acontecer? Olha, Maria tem uma dúvida. Como vai acontecer isso em mim se eu nunca estive com um homem? O outro perguntou: como eu posso ter certeza de que o que você está falando é verdade? E está cheio de crente que faz isso com Deus. E o anjo diz o que para Maria? Como é que Maria falou: como vai acontecer? Olha, o anjo respondeu. Volta lá para o texto. Verso 35. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer de você será chamado Santo, Filho de Deus. Descobriram qual é o último S? Olha lá o último S.
Então Maria descobre que o filho dela vai salvar o mundo, que o filho dela vai governar o mundo, e que o filho dela, para fazer isso, é um ente santo. Por que isso é importante na mensagem de Natal? Porque se Jesus tivesse nascido, e como, por exemplo, os judeus afirmam, Jesus é filho de Maria com um centurião romano chamado Pantera. E outras pessoas que afirmam, acusam Maria chamam Maria até de prostituta. O Talmud, o livro dos judeus, chama Maria até de prostituição. Acusa ela disso. O texto vem e fala assim: Maria, saiba que o que vai nascer de você vai ser chamado Filho de Deus, e ele vai ser santo. Por quê? O anjo descreve para ela o seguinte: descerá sobre você, Maria, o poder do Altíssimo. Você vai ser coberta, você vai ser envolta em poder. Viu como o pecado é uma coisa que está arraigada em nós? Para fazer com que o pecado de Maria não fosse transmitido para Jesus, Deus precisou envolvê-la com poder para que a criança pudesse nascer santa. Por que isso é importante? Parece só uma fala do anjo aqui, não se preocupa, Maria. Ele poderia dizer o seguinte: Deus vai descer sobre você. É assim que você vai dar luz a uma criança. Mas por que é importante saber? O filho que vai nascer de você é santo. Qual é a importância disso para o Natal? Vamos lá, pode participar. Por que é importante saber que Jesus é santo? Se ele não for santo, os dois S acima perdem todo o sentido. Como ele vai salvar se ele não é santo? Como o reino dele não vai ter fim se ele é um pecador? O anjo simplesmente fala assim: não se preocupe, Maria. O que para você faz sentido isso? Não faz sentido. E se você estivesse lá, você também não acreditaria. Se alguém aparecesse para você nessa noite de Natal e falasse assim: estou grávida do Espírito Santo. Que você fala, que bom, vamos louvar a Deus, vamos orar aqui juntos. Você aceitaria? Se os homens que estão aqui presentes, estão noiva, sua noiva fala assim: olha, tem uma notícia para te dar. Qual? Eu estou grávida. Como? Espírito Santo. Aceitaria numa boa? Acharia normal? Claro que não, você não acharia. E na cabeça de Maria ela está falando: como isso pode ser? Maria, o poder de Deus vai te envolver para que a criança nasça santa. E olha como ele vai continuar. Maria deve ter ficado pensando: isso é impossível. Olha o que o anjo vai dizer logo em seguida. Verso 36. Também Isabel, a tua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está no 6º mês de gestação. Olha só, Maria descobre que está grávida, e o anjo conta para ela que a sua prima Isabel está grávida e está no 6º mês de gestação. Então a diferença entre João Batista e Jesus, 6 meses, eles eram primos, 6 meses de idade. Verso 37. Você tem caneta? Grifa isso. Pois nada é impossível para Deus. Maria, não se preocupe. Não se preocupe como você está grávida do Espírito Santo. O mesmo poder que agiu sobre sua parente, que está grávida do 6º mês sendo idosa, vai agir sobre você. Não há impossíveis para Deus. Deus fará isso. Então, na noite de Natal, você precisa lembrar essas 3 verdades. Jesus ainda é aquele que salva, que governa e que santifica. Em tudo isso, a mensagem que você tem que guardar a respeito disso é: talvez você esteja aqui e seja salvo. Que bom. Louvado seja Deus por isso. Talvez você esteja aqui e você ainda não soubesse que Ele vai governar sobre tudo, ainda não parou a pensar sobre isso. Foi um rei que nasceu. Nasceu numa manjedoura humilde, mas vai ser rei. Mas o que ensina esse trecho que fala que o Espírito Santo cobriria Maria, envolveria Maria, para que o ente querido fosse santo? Eu aprendo com isso que nós também, como tornar um pecador como você e eu santos? O que é preciso para que você se torne santo? Totalmente santo, sem pecado. O que é preciso que aconteça?
ou no sentido aqui de santo, não daquele que não peca mais, mas no sentido de santo, no sentido de justificado, de não ter mais a culpa de Adão. Sabe o que precisou para que você fosse também justificado? O poder de Deus, que foi derramado na cruz, teve que descer sobre você e te envolver. E ele te envolveu de tal forma que hoje ele olha para você e chama você de santo. Mas pastor, eu ainda minto. Deus olha para você e fala, é santo. Pastor, eu ainda tenho pensamentos errados. Santo. Você fala assim, mas é impossível. Para Deus, nada é impossível. Como eu vou para o céu? Sendo quem eu sou, fazendo as coisas que eu faço? Para Deus, nada é impossível. Se dependesse só de você e de mim, estaríamos perdidos. Como o peru de Natal, desfrute do peru de Natal, porque a vida é só aqui mesmo. Mas glória a Deus, porque esses 3 S's fazem parte do verdadeiro Natal. Cristo salva, Cristo é Senhor, governará, e Cristo santifica. Se essas verdades estão na sua vida, a noite de Natal vai ter todo sentido. Mas se isso não aconteceu na sua vida, você tem que perguntar para você mesmo. Ele já fez isso em mim? Feche seus olhos um instante. Nessa noite, Deus trouxe você aqui para lembrar a você dos 3 S's do Natal. O Natal onde Jesus é o Salvador, o Natal onde Jesus é o Senhor, e o Natal onde Jesus é o Santo que veio a este mundo. E com o sacrifício desse Santo, o poder que cobriu Maria continua à disposição para cobrir vidas, levando pecadores imperfeitos para o céu. Só Deus pode fazer algo tão impossível. Por isso você tem que se descansar, por isso você tem que celebrar o Natal e falar, Senhor, muito obrigado. É porque o Senhor cobriu a minha vida. Que pecador como sou ainda, imperfeito, sou chamado diante dos seus santos anjos de santo, de justificado e de perdoado. Pai, obrigado por essa noite. O Natal para nós tem todo sentido. Que esses 3 S's possam ser anunciados às pessoas. Não nos deixa esquecer deles. Muito obrigado, porque não há impossíveis para ti. Certamente nós ficaríamos muito preocupados. E quando chegar momentos na nossa vida em que as coisas não fazem sentido ou que nós não entendemos o que está acontecendo, que a lembrança de que não há impossíveis para o que o Senhor quer realizar, para os projetos que o Senhor tem para nós, para aquilo que o Senhor vai nos tornar, o nosso coração tem que se tranquilizar. É um privilégio ser salvo. É um privilégio ser servo desse Senhor soberano. E é um privilégio ser santificado por Ele. Muito obrigado. Que Jesus possa nascer no coração daqueles que ainda não te conhecem. Eu oro em nome de Jesus. Amém.